Crer sem ver. O princípio da fé. É nisso que nós vamos estar meditando neste dia, e para tal vamos usar somente alguns versículos, são os versículos finais do capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos estar lendo do versículo 46 até o versículo 54 deste capítulo. Eu quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E está então em João 4:46 o texto que diz o seguinte: Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe para que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém. Graças a Deus. É sempre regozijante, alegre para nós ouvirmos as narrativas dos milagres que Jesus operou, das pessoas que se encontraram com Jesus. E como nós, são muitas pessoas necessitadas de intervenção milagrosa de Deus. E aqui estava um pai que tinha o seu filho a ponto de morrer. Ele sabia que se não houvesse uma intervenção sobrenatural, aquela criança morreria. E quando ele ouviu que Jesus estava vindo, aleluia, então ele foi atrás de Jesus para pedir um milagre. Agora, o interessante é que no versículo 48, o texto nos diz que Jesus o desafiou. A resposta de Jesus para o seu pedido não foi positiva, a princípio, mas sim confrontativa. E ele disse: se você não vê sinais e milagres, não vai crer. Estou colocando na segunda pessoa agora, e não aqui como está. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Foi desafiado. E a resposta daquele pai tão necessitado foi humilde, como de todos nós que necessitamos, mas foi humilde. E disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Ele estava desesperado. Não era um caso somente de uma cura, de uma luta de tempo, mas era, na verdade, de vida ou de morte, e ele sabia que tinha pouco tempo. Ele clamou ao Senhor. E Jesus lhe disse uma palavra. Ele não foi. Ele não disse: tá bem, vamos. Não. Ele disse: vai, o teu filho vive. Houve um desafio para aquele homem e disse: se você não ver, você não vai crer. E agora Jesus, depois de ouvir o pedido segunda vez, piedosamente daquele homem, ele diz: vai, o teu filho vive. Somente estas palavras. Mas o texto bíblico diz o seguinte: ele creu na palavra de Jesus. Ele não foi embora triste, ele não foi embora cabisbaixo. Segundo o texto, ele creu que o filho dele estaria vivo. Se ele creu, ele já voltou esperançoso para casa, pronto para ver o seu filho, abraçá-lo e comemorar, aleluia, a vitória que lhe foi concedida por Jesus. É isso que eu entendo por alguém que creu na palavra de Jesus. E a verdade é que ele saiu dali e foi para sua casa. E quando estava no caminho, você acabou de ler comigo, ou ouvir, não é, esta narrativa, então os empregados já saíram da casa dizendo: olha, teu filho está bem. Ele perguntou o horário, soube, mesmo foi a hora que Jesus fez. Ora, nós estamos falando de alguém que creu sem ver, porque Jesus não fez o milagre na frente dele, simplesmente disse uma palavra. E eu quero enfatizar algo para nós neste dia. Quando Jesus é quem diz, o milagre já existe. O milagre não existe quando eu falo que vai acontecer. Muitos de nós usamos
palavras como declarar, vamos declarar o milagre. Não, nós não podemos declarar o milagre, a não ser que o dono do milagre nos diga, eu opero, eu estou fazendo. Não nos cabe declarar. Ele não acontece porque nós queremos, não acontece porque nós declaramos. Ele não passa a existir somente pelo nosso pedido. Este pai mesmo de família pediu primeiramente, não aconteceu até o momento que Deus o deu. E a própria definição de fé que nos é dada graciosamente pelo Senhor no texto aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele diz, a fé é firme fundamento. Ele diz, é o firme fundamento. Mas o que é firme fundamento? É algo que se estabelece, é algo firme que está embaixo, que tudo é construído sobre ele. É algo real, irmãos. A fé é algo real e firme, chama-se inclusive fundamento. E o fundamento é a base para que tudo que é criado é sobre ele, é algo firme. A outra palavra que ele usa é a prova. A prova é quando a gente chega à conclusão da verdade, é quando você vê, é quando você consegue chegar... Eu falei de prova aqui, me lembrei da matemática. Quando você prova uma fórmula e chega a descobrir se ela é verdadeira, você às vezes, enfim, não sei quem daqui do mundo da matemática, da ciência desse sentido, mas o fato é que muitas vezes nós somos chamados a provar uma fórmula e você faz muitos cálculos e você vai para a direita, ou usa muitas teorias até que você chega a comprovar que aquilo é uma realidade. Quando você comprova aquilo, não há direita e esquerda, não há opiniões, é a prova. E a fé, segundo a Bíblia, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se ela é firme e ela é fundamento, eu posso contar que ela existe. Mas eu ainda estou esperando. Eu ainda não tenho em minhas mãos. Ela ainda não está diante de mim, eu ainda não recebi aquilo que eu estou esperando. A fé é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. E a prova de coisa que se não vê, eu não vejo, mas ela existe. Então eu sempre analiso este texto desta maneira. A fé é crer naquilo que já existe, mas eu ainda não estou vendo. Mas ela não torna-se existente a minha cura, a minha bênção, o meu relacionamento, o meu casamento, um esposo para mim, ou um filho, ou um trabalho, ou o que quer que seja que eu espere de Deus, uma cura, enfim, qualquer que seja a resposta de Deus para uma necessidade e um pedido meu. A fé é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando e a prova daquilo que não se vê. É como eu sempre digo, é como que se tivesse um painel aqui que separasse o mundo físico da eternidade. E a fé é a capacidade de crer naquilo que está lá. Deus já deu, mas ainda não chegou para mim aqui. Eu ainda não a tenho em minhas mãos. Mas para Deus já existe. E ele só torna-se a existir. Não é pela nossa repetição. Não é pela nossa declaração. Não é pelo nosso pensamento. Não é pela nossa positividade. Nem mesmo em verdade pelo nosso muito clamar. Mas quando Deus diz que há. Quando Jesus disse para ele, vai, teu filho vive, ele pôde ter fé. Por quê? Porque Deus já disse, olha, de lá já está pronto. Eu já entreguei para você. Então neste momento basta a nós crermos, termos fé. Sentir firmeza. Esperar somente a prova, porque eu não vejo, mas a fé é a prova, eu já sinto como tivesse recebido. Eu sei que eu recebi. Aleluia. Mas eu volto a dizer, só se recebe o que Deus estabelece, o que Deus dá, o que Deus faz. Eu fico muito entristecida quando eu vejo movimentos, pessoas, pregações, colocações de homens e mulheres que se colocam espirituais e dizem declarar determinadas coisas. Não. Nós não podemos. Nós podemos se Deus nos disser. E é uma experiência delicada, mas existente. Aleluia. Deus pode nos confirmar que vai fazer. Você já viu uma vez ou outra um pregador, um pastor, que diz, irmãos, termina a pregação e diz, eu quero chamar à frente os enfermos e etc.
E eu sei que nesta noite o Senhor vai batizar no Espírito Santo. E eu não estou falando de alguém que está falando aleatoriamente ou, enfim, movendo um movimento na igreja, enfim, qualquer coisa, não. Eu estou falando de um servo de Deus contrito, temente a Deus. Porque o que acontece, na verdade, é que Deus, muitas vezes, faz ele sentir isso mesmo. O mover inspirativo de Deus é assim, não é que ele fale, vou curar ou vou curar 3 pessoas, ele pode se quiser, mas muitas vezes é inspirativo em nós que pregamos, que oramos, que evangelizamos, com certeza aqueles que são pastores da igreja, que lidam com essas coisas espirituais no dia a dia, os evangelistas, aqueles que estão na rua fazendo a obra do ministério, os missionários, têm experiência, talvez muito, muito mais do que eu, mas já tivemos algumas. Uma senhora, aluna minha de classe, nova convertida. Ela, quando eu fui levá-la em casa de carona, um certo dia, eu levei a irmã antes de despedir, eu conversando com ela, ela me contou de um problema sério que ela tinha de insônia. Ela disse, olha, irmã, eu dependo de remédio para dormir e para acordar. Porque eu não consigo dormir se eu não me medicar. E para acordar de manhã, eu tenho que me medicar para poder voltar, porque a droga é forte da noite, enfim, então para acordar eu vivo essa realidade. Naquele momento o Espírito Santo me constrangeu e disse, ore por ela. E eu disse, Jesus, pelo amor de Deus, é minha aluna. Se eu disser... E ele colocou no meu coração palavras afirmativas, ele disse, ore por ela, diga que Jesus lhe vai curar. Aleluia! Mas olha aí o ser humano como é. Fiquei constrangidíssima. Falei, é minha aluna, Jesus, como eu posso falar isso? Mas naquela hora foi um sentimento de obediência ao Senhor. Aleluia. Eu digo como Pedro, sob a tua palavra, Senhor, farei. Aleluia. Assim, eu vejo tanto a minha pequenez quando eu conto mais uma vez este testemunho. E aí eu falei, irmã, eu digo, o Senhor está incomodando o meu coração que eu ore por você. Ele quer te curar. Posso orar por você? Pode. Então nós oramos ali e ela foi. E o tempo passou, não perguntei mais sobre o assunto, enfim, até porque não me liguei. E o tempo passou, etc. Semanas depois, um dia eu estava com ela e ela, na conversa, saiu quase sem querer. Que ela disse, ela não veio assim também contente me contar, aconteceu isso, não. Dias, semanas e semanas depois. E ela estava conversando e etc, etc. Ela disse, sabe o quê? Nunca mais eu precisei tomar um remédio. Deus me curou e eu não tomo nem para dormir, nem para acordar. Estou liberta disso. E eu só pude me regozijar na presença do Senhor. Mas aprender que Jesus, hoje, pela presença do seu Espírito, ele fala conosco de diversas maneiras. Não há fórmula, aleluia, mas também não há manipulação do homem. Homem nenhum pode colocar lá uma realidade que Deus não aprove, que Deus não aponha. Nós podemos pedir, nós podemos orar com fé, cumprir o mandamento do Senhor, que ore e ore com fé, e Ele é aquele que constrange. Se Ele quiser, o nosso coração que vai fazer, às vezes Ele faz surpreendentemente, porque Ele pode, irmãos, isto é a soberania de Deus. É Ele fazer o que Ele quer, quando quer, na hora que quer e como Ele quer. Quem pode dizer amém neste dia? Aleluia. Mas para nós temos que crer nele. É por isso que a nossa fé tem que estar nele. Não é na nossa palavra, não é na nossa declaração e muito menos no homem. Aleluia. Então, não é do homem o passar a existir, mas de Jesus. Agora, uma coisa vamos levar neste dia, no dia e na hora que Jesus disser, é a hora, é o dia. E nós, às vezes, como vítimas, somos vítimas, eu falo assim, necessitadas de uma ação de Deus. Um dia nós vamos sentir. Vá à frente, minha serva. Vá à frente. Este é o dia da tua cura. E às vezes, muitas dessas vezes nós não sabemos, mas vamos pela fé, vamos pedir, porque a Bíblia nos ensina a insistir. Quem diz amém? E se o Senhor quiser, na hora que Ele quiser, o poder é dEle, a glória é dEle. Se Ele fizer, aleluia, que bênção será. E se não fizer, continuamos buscando, servindo e esperando o dia que para sempre com Ele, porque isso está garantido. Podemos ter fé tranquilamente no céu e na vida eterna, no nosso nome escrito no livro da vida, porque isto está garantido. O céu existe. Nós podemos ter fé tranquilinho, contar mais firme o fundamento do céu do que daquilo que nós pisamos neste chão aqui, para a glória do nome de Jesus. Por quê? Porque Ele já disse que existe, até levou João lá para ver determinadas coisas que ele pôde ver e contar para nós. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.